Tá, eu vou contar uma história pra você. Você provavelmente hoje, você acordou, tomou seu café da manhã e foi trabalhar normalmente. Não foi isso que aconteceu com a sua vida? Você não foi trabalhar, você não foi produzir, você não foi fazer suas coisas. Você foi fazer isso. Aí, um amigo meu, um grande amigo meu, e com certeza em algum momento da sua vida você usou alguma coisa da empresa dele, porque é impressionante como a empresa dele está em tudo, tá? Teve um problema hoje. E antes de eu contar do problema, eu vou contar uma história anterior a essa. Uma vez, um cara muito rico, isso deve ser, imagino eu, tá? No início do século XX, ele tinha um terreno gigantesco em Guarulhos. Gigantesco, mas gigantesco mesmo. O terreno era tão grande, que ele dividiu em lotes de terrenos. Não é que ele dividiu em lotes, ele dividiu em lotes de lotes, entendeu? Ele fez as ruas e ele criou um bairro inteiro em Guarulhos. O bairro é um bairro do lado do Tabuão chamado Parque Santo Agostinho, tá? Ele criou um bairro. Esse cara é muito rico lá no início do século XX. O que aconteceu? Ele foi vendendo os terrenos e o bairro foi se desenvolvendo. No início, se não me engano, ali no final dos anos 90, esse bairro já tinha ruas muito estruturadas. Então, sei lá, vou chutar aqui. Esse bairro devia ter umas 10 ruas. Era um bairro pequeno, né? Tinha umas 10 ruas. Algumas ruas com asfalto. Algumas ruas já com iluminação pública, com sarjeta, com guia, com esgoto. Beleza. E um teco desse bairro, um final de rua, assim, imagina uma rua asfaltada e um final de rua estava abandonado. Né, tava abandonado, não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, era um lugar que era até meio zoado, assim, a galera jogava entulho, etc, né? E aí o que acontece? O que fizeram? Por que você tá fazendo isso, fera? Tava tão bom, cara, tava tão bom. Agora eu fiquei escuro. Tô confiando, né? Você tá estragando meu corte, mas tudo bem. Aí o que acontece? Pior que ficou bom mesmo, né? Olha lá. Aí o que acontece? O que acontece? Um cara viu aquele ponto daquele bairro e falou, bom, o bairro está quase todo estruturado e no final dessa rua não tem nada. É tipo uma rua de terra com os terrenos completamente abandonados, a galera joga entulho, a galera, sei lá, virava um motel ali, né? Um drive-in, a galera ia de carro lá, ficava transando, jogando camisinha na rua, que ninguém passava lá mesmo. Ele falou, você quer saber? Ele cometeu a loucura. Esse senhor era um senhor uruguaio chamado senhor Hugo. Ele cometeu a loucura de falar, vou empreender ali. E o que ele fez? Ele comprou um terreno grande. Eu vou chutar, tá? Vou chutar que o terreno dele devia ter, vou chutar, uns 13 mil metros. Terreno grande. E ele construiu um galpão ali, um galpão grande. E ele trouxe a confecção dele para lá. Né? Então eram mais de 5 mil costureiras num galpão que pra época era lindo. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época eu lembro que eu fui conhecer esse galpão. Ele era lindo, era um galpão limpo, né? E como vocês sabem que eu trabalhei com sucata há muitos anos, né? E a sucata é muito suja, é poeira, né? E eu lembro que eu entrei lá e falei, nossa, mano, que sonho trabalhar aqui, né, meu? Pô, tudo limpinho, né? Porque trabalha com tecido. O barulho não era barulho de máquina, era barulhinho de máquina de costura, então aquele tique. Um barulho agradável assim até, né? Não era tão insuportável. Tudo limpinho, os refeitórios. E como costureira, sei lá, 99% era mulher, tudo era muito bem cuidado. Tipo, o refeitório, tudo maravilhoso. Um dia, esse senhor acordou para ir trabalhar. Ele falou, bom, vou trabalhar normalmente como eu faço todos os dias. Ele já tinha ali perto dos seus 80 anos. Né? Um cara que gostava de empreender e gostava de trabalhar, né? Já tinha seu dinheiro, estava tudo certo. Ele vai trabalhar. Quando ele chega na porta da fábrica dele, o que está acontecendo? Tem um caminhão de som do sindicato, impedindo as costureiras dele de trabalhar, né? Sendo uma parte das costureiras falando, não, eu quero trabalhar normalmente, a outra parte meio que aderindo àquela suposta greve, né? E aí o caminhão de som lá falando um monte, ele chega com o carro dele e o caminhão de som começa a xingá-lo e desrespeitá-lo. É o patrão, e bababá, e não sei o que lá, e tarará. O que o senhor Hugo fez? Ele falou, é mesmo? Vocês então estão reclamando que eu sou vagabundo, que eu sou patrão, que eu sou malvadão? Então vamos fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu galpão e vou embora pro Uruguai, irmão. O cara fechou a fábrica, brother. Fechou a fábrica. Eu nem sei, sinceramente, eu tenho que lembrar essa história. Tenho que perguntar pro meu pai, porque ele era amigo do meu pai, se ele indenizou todo mundo ou se ele, só tacou o foda-se, vendeu o galpão, chispou e mandou todo mundo a merda. Que era o que ele deveria ter feito, tá? Eu sei que ele foi pro Uruguai e fechou.
E fechou a fábrica. Por que eu estou contando essa história? Hoje de manhã, recebo de um amigo meu, um amigo pessoal meu, uma história semelhante. Então, vamos colocar o áudio dele. Eu vou colocar o áudio dele para vocês ouvirem. Tá? Eu falei para ele, ô Renato, me manda um áudio contando o que aconteceu. Ele mandou um áudio de 1 minuto e meio. Deixa eu só colocar na velocidade 1 aqui. E aí você vai ver qual que é o drama de um trabalhador brasileiro normal. Porque esse cara, eu conheço ele, é trabalhador de verdade. Acorda cedo todo dia, paga todos os seus impostos, emprega um monte de gente, é um cara honesto que tá aqui lutando pelo seu. Dá uma olhada no que aconteceu, olha só. Então, Arthur, eu recebi essas pessoas para uma assembleia, né? Eles estavam aqui, sem fundamento nenhum, pedindo o fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, como eles queriam que eu antecipasse as decisões do Congresso, as decisões do Ministério do Trabalho, e eu, por conta desse aumento, reduzisse a escala e reduzisse a jornada de trabalho, né? Dizendo que a empresa não fornece EPI, que a empresa não fornece vale alimentação, e a gente mostrou todos os documentos. E só que para eles não vale, mano. Para eles, a verdade não interessa. Eles querem a motivação, eles querem o OE. E aí a gente viu aqui, depois que eles saíram, um monte de Ependorf de cocaína, ponta de cigarro de maconha, visivelmente drogados, entendeu? Cara, não dá para argumentar, não dá para discutir. Não dá para discutir. É muito complicado. Nenhum funcionário aderiu. Nenhum. Meus funcionários estavam brigando para poder exercer o direito de trabalhar. Um absurdo. O que aconteceu aqui hoje foi um absurdo. A polícia precisou intervir, a polícia precisou usar força, porque mesmo assim não queriam deixar. Olha aí. Não queriam deixar trabalhar. Vamos mostrar os vídeos, né? Ele chega pra trabalhar, imagina o seguinte, ele vê uma movimentação estranha na fábrica dele, né? Põe na tela aí. O cara tá chegando pra trabalhar, mano. Repara que o cara tá chegando de noite. O cara trabalha cedo, tá bom? Isso aqui, se não me engano, é no centro de São Paulo, tá? Não lembro onde que é a confecção dele, não sei se é no Brás, não sei onde é, mas dá uma olhada aí, ó. Dá play aí, ó. O cara tá chegando pra trabalhar. Acordou cedo, ele viu uma movimentação. Ele já até ligou o celular antes, deu uma volta no quarteirão e começou a filmar desde a hora que ele chegou, né? Dá uma olhada aí, ó. Aí tem um bando de vagabundo, que ele não pode falar, mas eu posso. Um bando de vagabundo na porta da casa da fábrica dele, com um doblô, com um negócio de som, pelo fim da escala 6x1. Põe outro vídeo. Olha lá. Olha isso. Imagina você chega pra trabalhar, tá assim tua fábrica. É foda, né, mano? Foda, mano. Aí põe lá, põe o outro. Se quiser pode entrar, tá liberado. Eu tô aqui pelo jeito. Olha, eu vou te falar, mano. Pausa aqui. Vocês estão vendo a fachada da empresa dele, chama Uniex, né? Provavelmente você já viu isso em algum lugar. Tudo quanto é uniforme, essas coisas. Mano, ele faz muito, cara. Tudo quanto é lugar que eu olho, eu falo, puta, ó, da Uniex, do Renatão, meu amigo. Né? Põe mais um aí, tinha mais um. Com vocês, o que esse patrão aqui entende é a lei da greve. E ele fica sabendo que a gente não vai sair da porta dessa empresa. Pausa aqui. Continua. Vocês falam assim, Arthur, você tem muita paciência pra ir na manifestação petista, você tem muita paciência pra ir pra debate. Paciência tem esse meu amigo, que chega pra trabalhar, tem uma eu não posso chamá-la de vagabunda, né? Que é capaz de eu ainda responder por algum crime de injúria, né? Então eu não posso chamá-la de vagabunda. Tem uma senhora sindicalista, né? Na porta da fábrica dele, com um microfone xingando ele. Isso é ter paciência, você não enfiar a mão na cara de todo mundo, entendeu? Isso é ter paciência, vai lá.
Fala que a lei tá na lei, mas a lei não defende a nossa vida. É a vida de trabalho e que constrói a riqueza desse patrão, dessa empresa. E não tá fazendo favor nenhum de pagar um salário. Não é favor. É de... Meu irmão, eu vou te falar. Aí põe o outro, tem um cara lá também. Ele mandou um vídeo de um cara, aí depois foi um cara falar. Tem tempo pra fazer, pra lazer, pra cultura. Enquanto as trabalhadoras estão morrendo de calor e dentro, quantas trabalhadoras têm que ficar em pé mesmo grávida. Pausa aqui. Olha o que ele tá falando. Quantas trabalhadoras têm que passar calor aí dentro? Ele só tá inventando isso. Quantas trabalhadoras têm que ficar em pé mesmo grávida? O que você tá falando, velho? O que você tá falando? Os funcionários dele querendo trabalhar, mas continua aí, vai lá. Regime de exploração. E uma negociação que vai acontecer, nós vemos mais uma vez o autoritarismo do patrão ao não dialogar e não ouvir as reivindicações. Mas o que nós sabemos também é que a luta continua. E se o patrão tem dias para resolver, se não resolver, o que vai acontecer? Nova paralisação! Nova manifestação! E aí você fala assim, quem é que tá aplaudindo? São os funcionários? Não, são os sindicalistas que eles levaram. E vai impedir os trabalhadores de lutar. De uma época lá Nossa, atrás, põe outro. Tem que um nem outro, eles são dentro da fábrica. Ele mostrou põe um outro aí. Eu tenho que obrigar o profissional a usar o EPI. É responsabilidade da empresa o uso do EPI pelos trabalhadores. Eu tenho Olha que a cara obrigar. do doutor. A empresa tem que... Pausa aqui. Tá Imagina, esse meu amigo, ele tem mais de 50 anos. Imagina se trabalhar uma vida inteira, construir um lugar, e vem esse cara, esse moleque, volta na cara dele. Esse moleque, estudante de direito de alguma, sei lá se é também, né? Ou sei lá. Aí ele não consegue responder a pergunta básica. Eu tenho que obrigar o meu funcionário a usar o EPI? Põe aí o doutor, vai lá. Mas eu tenho que obrigar. Eu tenho que obrigar. Você tem que cumprir a Ocorreu um acidente de Eu trabalho responsabilidade. tenho que obrigar, eu só quero que alguém diga de forma clara. Eu tenho que obrigar. Que é responsabilidade. Sim, é responsabilidade. É responsabilidade. Então, Mas eu quero saber. Fiscalizar é outra. Eu quero saber. Faz a fiscalização. Você precisa. Eu ofereço tudo. Quais são os EPIs Tudo. da área da calandra? Da calandra é protetor auricular, só. Único. Pausa aqui. Um EPI, um protetor ocular, vou chutar, tá? Deve custar, vou chutar, R$5. Você acha que ele não vai comprar EPI pros... Tipo, cara, eu vou te contar uma outra coisa, tá? Nos Estados Unidos, põe só esse trechinho pra vocês verem a cara dele, tá? Olha a paciência que o cara tem que ter dentro da própria empresa. Um bando de vagabundos atrapalhando o trabalho dele. Ela é uma profissional que está insatisfeita. Tem calor e tem fumaça? Ela é. Você vai me ouvir, você tem idade, você vai ser claro, por favor. Pausa. É que assim, esse vídeo é longo, esse vídeo tem quase 8 minutos. Eu não vou pôr o vídeo inteiro. Mas só pra vocês sentirem como que as coisas são. Eu vou falar um negócio pra você. Quando você vai, por exemplo, pros Estados Unidos e você é um pedreiro, você leva as suas ferramentas. As ferramentas são suas. Você leva as suas ferramentas. Aqui no Brasil, eu vou te contar uma coisa que já aconteceu. Você tem que comprar as ferramentas do pedreiro. Aí você compra um carrinho de mão, por exemplo. Eu vou chutar, um carrinho de mão deve custar uns R$400 hoje. Aí o pedreiro some com o teu carrinho de mão. Você tem que comprar outro, cara. Aí, sabe o que já aconteceu com um amigo meu? Aqui tem dois tipos de colher de pedreiro. Tem uma colher que ela é mais reta e tem aquela colher que ela é mais arredondada. Aí você compra a colher reta, que é o que mais tem em São Paulo. Aqui em São Paulo tem mais a reta. Aí o cara vem no Nordeste e ele fala, não usa a colher reta, eu uso a outra. Pô, então por que você não compra essa porra? Vai um vagabundo de sindicato na tua empresa. Você tem que dar o EPI, mas eu estou dando o EPI. A questão é o seguinte, eu tenho que obrigar o cara a usar EPI? Está na lei que é responsabilidade... Tá, responda a pergunta, eu tenho que obrigar o cara a usar EPI, é isso? Cara, eu vou te falar, mano, é muito difícil trabalhar no Brasil, cara. É muito difícil. Você tem que ser um cara muito casca grossa pra empreender no Brasil e dar certo, mano. É muita coisa pra dar errado, velho. É imposto que tá tudo errado. É burocracia pra você abrir e fechar a empresa. É sindicato que vai te encher o saco. É ação trabalhista pra caramba. É concorrência desleal com gente que é amigo do governo. Aqui, cara. Aqui é um inferno. Se você quer fazer alguma coisa certa, cara. Um abraço, meu amigo, tá?
E é isso. No final das contas, tiveram que chamar a polícia, que não ele falou. Tem até o vídeo da polícia tirando a galera lá, mas esse eu não vou pôr. E o lance é o seguinte, velho. Se você é trabalhador, você sabe que em algum momento você vai ter esse tipo de problema.